Eu disse quem é o mestre! Não estou te escutando! Quem é o mestre? Tranquilo e infalível, Bruce Lee é o mestre. O Bruce é uma dessas figuras que tem tantas lendas sobre ele que é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Golpes rápidos demais para serem captados pelas lentes das câmeras. Contava suas flexões por horas ao invés de repetições. Era capaz de vencer qualquer adversário em 15 segundos. Foi assassinado por artistas marciais que queriam impedir que ele propagasse os segredos das artes marciais orientais no ocidente. E por aí vai. A lenda em que Bruce Lee se tornou rendeu histórias mais impressionantes que os próprios filmes dele. Em 1973 explodiu no mundo Operação Dragão, o filme de artes marciais mais bem sucedido de todos os tempos, como também o filme que projetava Bruce Lee finalmente à fama internacional. Depois de ter sido ignorado e sacaneado por vários estúdios de Hollywood, ter sido passado para trás para estrelar a série Kung Fu, em que meteram o David Carradine, que reza a lenda apareceu bêbado para fazer a audição e mesmo assim conseguiu o papel no lugar do Bruce, porque, segundo o estúdio, o público não ia entender muito bem o sotaque do Bruce e nem se identificar com o rosto asiático dele. Finalmente, era a vez dele ser reconhecido como o grande astro que ele sempre soube que era. Agora o mundo todo conhecia essa cara, e todo mundo queria mais Bruce Lee. Só tinha um problema. Uma semana antes da estreia de Operação Dragão, ele morria subitamente bem no início da sua carreira de projeção internacional. Todos queriam mais filmes do Bruce Lee, mas já não tinha o Bruce Lee para fazer filmes. A resposta da indústria do cinema a isso foi respeitar a morte do ator e deixar que seu legado se limitasse apenas à sua obra feita em vida, já que tem coisas que são mais importantes do que dinheiro. Bruce Lee, então, descansou em paz com a sua imagem preservada. They have the tiger. Claro que não. O que fizeram foi lançar mais filmes do Bruce Lee depois da morte dele. Começa aí um dos primeiros grandes exemplos do que eu chamo de necromancia cinematográfica, que é quando ressuscitam atores para interpretar papéis de filmes, seja por gente fingindo ser eles, ou, mais comumente hoje em dia, por computação gráfica. Já no ano seguinte, saiu O Jogo da Morte, o filme em que o Bruce Lee aparece com a icônica roupa amarela e também uma das maiores atrocidades com a memória de um ator. O Bruce tinha começado a fazer esse filme ainda em Hong Kong e largado ele pela metade para ir fazer Operação Dragão nos Estados Unidos. Aí pegaram as imagens que ele já tinha gravado, misturaram com imagens de dublês, uma hora com a cara toda enfaixada, outra hora com um disfarce. E olha bem para essa cena. Notou alguma coisa de estranha? Recortaram a cara de papelão do Bruce Lee e enfiaram na cara do ator que estava fingindo ser ele. Até imagens do funeral do Bruce Lee mostrando o corpo dele deram um jeito de enfiar nesse filme. Depois dessa, ainda lançaram o Jogo da Morte 2, usando mais cenas de outros filmes e de outras aparições do Bruce Lee para costurar um filme em volta de alguma forma. Mas depois de esgotados os filmes inacabados do Bruce Lee, não ia dar para continuar fazendo filmes dele. E a galera finalmente ia respeitar a memória do defunto e deixar ele morto em paz, não é? Claro que não. O cinema de Hong Kong fazia filmes mais rápidos do que o soco de uma polegada. Se tu vê esses filmes dos anos 70 feitos por lá, muitos parecem que nem tem roteiro. No máximo uma carta de intenções escrita num guardanapo de restaurante com o que eles acham que vai ser o filme. Aí metem ali uns bailarinos e acrobatas pra lutar Kung Fu por qualquer motivo e temos um filme. Era uma terra sem lei, e de alguma forma eles conseguiram se apropriar da imagem do Bruce Lee inúmeras vezes, sem aparentes consequências. E eis que então, da tumba do dragão morto surgem dezenas de outros Bruces. Bruce Lee, Bruce Lai, Dragon Lee, Bruce Lau, Bruce Lee com I, Bruce Tai, Bruce Leung, Bruce Lee, essa vez com Y, Lee Bruce, Stan Lee e mais uma caralhada desses Bruce Lees genéricos e sem vergonha. Estava aberta a temporada de um novo gênero cinematográfico, a Bruce Exploitation.
O termo exploitation é usado para falar de filmes normalmente de baixo orçamento e bem sensacionalistas, meio como as pornôs chanchadas, mas em geral com bem mais violência gratuita. Vários subgêneros se desdobraram daí, como Blaxploitation, com personagens pretos, gêneros sobre nazistas, sobre zumbis, sobre carros, e deve ter até alguns sobre carros, nazistas, zumbis pretos. Enfim, esses filmes giravam em torno de um gênero, de um tema, não de uma pessoa. E apesar de certa forma, ser uma degradação da memória do Bruce, é ao mesmo tempo de um jeito meio torto uma homenagem e prova do fenômeno cultural que o Bruce Lee foi, e ainda é, ele ter tido um subgênero inteiro de filmes de imitadores dedicados a ele. Mas não eram só imitadores da forma que alguém via um filme do John Wayne e tentava copiar com outros personagens. Muitos desses filmes tinham Bruce Lee como personagem principal. De uma forma ou de outra, morto ele não ia ficar. Deputy, there's something rather extraordinary there. You better check it out. Yes, Majesty. Look at it. What on earth could it O primeiro filme de Bruceploitation que eu peguei pra falar hoje, mergulhando no esgoto de Hong Kong, foi O Dragão Vive Outra Vez. Assim como o Yusuke Urameshi, nesse filme Bruce Lee não conheceu o outro mundo por querer. Depois da sua morte, chegando no inferno, o Bruce arruma uma treta com o capeta chinês, que ao longo do filme manda vários assassinos pra matar o Bruce Lee que já tá morto. Até aí nada de interessante, mas deixa eu te contar quem que são esses assassinos. O James Bond, Zatoichi, o espadachim cego, o Drácula, aquele padre do Exorcista e a Emanuele, sim, aquela mesma dos Cine Peitinhos da Band. O Bruce Lee desse filme não parece nada com o Bruce, o que é explicado pelas secretárias do capeta que dizem que as pessoas ficam diferentes depois que morrem. Depois de sair na porrada com o capeta e com a ajuda do Popeye, o Bruce acaba o filme ressuscitando e voltando pra Terra pra encontrar a Linda Lee, que mais uma vez é uma sacanagem com a família do cara, até citam o nome dela no filme. Tem várias cenas engraçadas, como em uma que as mulheres estão tomando banho falando que o Steve McQueen e o Charles Bronson foram discípulos do Bruce Lee e de como elas gostariam de ter o corpinho nu dele. Outra cena engraçada é a que a Emanuele tenta matar o Rei do Inferno usando os, digamos, poderes dela pra fazer ele ter um ataque cardíaco. Mas, se não for pela bizarrice, nunca jamais veja esse filme. So much for Bruce Lee number 3. Oh my God, what happened to him? He's dead. The death light. It covers that whole area. Oh, it does. And the laboratory's behind that wall. No, wait. You must listen to me. Attack the others I command you. You command nothing. You've abused your power. You're no longer fit to go on existing. You're a menace to yourself and to the world. Now you will die. Dando outro mergulho no esgoto de Hong Kong, eu saí com um gosto ruim na boca dos clones do Bruce Lee. O filme é exatamente sobre o que o título sugere, mas por mais bizarro que esse nome seja, ele não te prepara para a mixórdia de sandices que conseguiram condensar em 1h30 de filme. Mais uma vez, o filme começa depois da morte do Bruce Lee no hospital, mas dessa vez ele não vai pro inferno chinês. Um agente do SBI, isso, com S mesmo, e pelo visto, das autoridades federais dos Estados Unidos, Hong Kong tinha um pouquinho de medo.
Enfim, um agente do SBI traz um cientista maluco para tirar uma amostra de sangue do corpo do Bruce Lee, que ele usa para criar 3 clones. Aí depois de feitos os clones, que se chamam Bruce Lee 1, Bruce Lee 2 e Bruce Lee 3, e nenhum deles parece nada com o Bruce Lee, os clones vão treinar Kung Fu. Um deles aprende a brigar com Bolo Yang, o Hércules chinês. Aí o plano do SBI é usar os Bruce Lees para cumprir algumas missões internacionais de espionagem. O Bruce 1 é enviado para dar cabo de um diretor de cinema mequetrefe, que também quer matar o ator do filme que ele tá rodando para capitalizar em cima da tragédia da morte do ator. Tá vendo? Até metem no filme uma trama secundária sobre a sacanagem que eles mesmos estão fazendo. Aí eles mandam o Bruce Lee 2 e o Bruce Lee 3 pra Tailândia, onde umas mulheres ficam dançando peladas na praia para atrair homens e matar eles com os quadris. Os 2 Bruce Lees vão tretar com as crias de outro cientista maluco que transformou os tailandeses de tanguinha em homens de bronze que ele planeja usar para dominar o mundo. Very good indeed. Aí os Bruce Lees acidentalmente matam um deles envenenado e saem enfiando esse capinguiné na boca dos homens de bronze porque eles não conseguem deitar eles na porrada. O cara do SBI agradece o doutor pelo bom trabalho dos Bruce Lees em suas missões de James Bond do Kung Fu, mas o doutor decide que ele quer usar os Bruce Lees para ganho próprio. E aí ele resolve que só precisa de um Bruce Lee, o mais forte dos 3. Obviamente, para decidir quem é o mais forte, ele manda os 3 Bruce Lee se matarem na porrada. Do nada, as assistentes do professor quebram o controle mental dos Bruce Lees e eles se rebelam contra o professor e aí entregam ele pra polícia. Tu nunca ia ver esse filme, então tá aí, continua não vendo. Bruce Lee contra-ataca do seu túmulo. Esse filme tem essa abertura bizarra aí. Supostamente o filme quer dar a entender que o Bruce Lee ressuscita com esses raios, como se fosse o Frankenstein ou o Jason em Sexta-feira 13, parte 6. Aí o filme começa com um coreano que aparece nos Estados Unidos para investigar a morte do seu irmão, e 1h30 depois os créditos estão rolando e não tem Bruce Lee no filme. Ele nem sequer é mencionado. O que eu só descobri depois de assistir essa merda toda, esperando alguma hora aparecer o tal do Bruce Lee zumbi. O que eu descobri depois sobre o que aconteceu foi que em Hong Kong eles prepararam a dublagem em inglês para esse filme coreano ser lançado nos Estados Unidos. Aí gravaram essa cena inicial vergonhosa do Bruce Lee ressuscitando, enfiaram no começo do filme daquele jeito ridículo e depois meteram o resto do filme original por cima, para tentar vender na cara de pau mesmo, como se fosse um filme do Bruce Lee. O filme é até legal, tem umas cenas de porrada interessantes, tipo essa aí que ele vai deitar o pé num taxista que tenta roubar ele. Ou quando ele luta com esse samurai aí. Só não tem a porra do Bruce Lee no filme, e nem sequer alguém fingindo que é o Bruce Lee, fora a cena do começo. Próximo. Mas porra, não tinha nada que salvava nesse gênero de filme. Até o Jack Chan entrou nessa onda no começo da carreira dele, estrelando uma sequência de A Fúria do Dragão. Mas o que deu mesmo fim à onda de filmes de Bruceploitation foi a comédia, que muitos desses filmes tinham, ora intencionalmente, ora involuntariamente. O Jack estava sendo mesmo empurrado em Hong Kong como o novo Bruce Lee, mas ele conseguiu sair da sombra do Bruce e se tornar o Jackie Chan que a gente conhece hoje, estrelando em filmes que misturavam Kung Fu com comédia. O último filme dessa onda de Bruceploitation que eu vou falar é do parceiro de longa data do Jack Chan, o Sammo Hung, e que também consegue sair bem por causa da comédia. É o único desses filmes que vale a pena de fato ver. Ô tio, aí, dá uma olhada. Ei, gordo, aí é banheiro, é? Ah, que é isso? Não é não. Ei, venha, fica
ganhar dinheiro? Beleza? Não? O que você disse? Vocês querem ficar ricos? Você tem boas mesas aí dentro? Claro que eu tenho. Podem ir e vão para as mesas do fundo, viu? Eu tenho 2 lugares maravilhosos para vocês dois. C&D. C&D. Ih, vocês são rápidos, hein? Que ABC é esse? C&D. Eu ganhei, hein? Sem ser uma tentativa de fazer um Bruce Lee genérico, o Sammo vai pra paródia mesmo. O filme tem mais ou menos a mesma trama do Voo do Dragão, com o Sammo saindo do interior pra cidade grande para ajudar um tio em um restaurante. É um filme muito engraçado, mas tem aquele senso de humor dos anos 70, que sei lá porque na China era parecido com o senso de humor do México, já que todas as piadas nesse filme podiam facilmente se enquadrar num episódio de Chaves. No meio do filme, eles estão filmando um filme de Bruceploitation, e aí trazem o Sammo do nada pra fazer uma ponta no filme. E ele fica muito bolado, porque o cara que tá sendo o Bruce Lee no filme nem parece com o Bruce Lee, e acaba enchendo todo mundo ali de porrada. Ei, Bruce, tá pronto aí? Tá legal. Tá bem, muito bem. Atenção, câmera! Ei, corta! Como é que é, o gordão? Bom, ele não se parece com Bruce Lee. Como é que é, rapaz? O que você tá dizendo? Limite-se ao seu papel, tá entendendo? Vamos lá! O que você tá pretendendo? A luta é pra valer, mas ninguém me avisou. Você é um porcalhão desajeitado. Não tem reflexos suficientes. Pretende mesmo ser um ator, é seu bobalhão, seu idiota. Eu quero extras mais talentosos. Tem que ter mais agilidade. Assim, ó. Espera aí, essa aí foi. Tudo bem? E agora, hein? O que tem meus reflexos? De certa forma, vingando um pouco o Bruce por todos esses filmes merda que eu falei até aqui. Como todos esses filmes de comédia, a história vai pra todo lado, e no fim o Sammo vai enfrentar uns vilões genéricos de filme de Bruce Lee, inclusive um chinês de blackface, que eu acho que era pra ser o Kareem Abdul-Jabbar, algo corretamente inaceitável para sensibilidades de hoje, mas nos anos 70 e em Hong Kong ainda por cima isso nem era uma questão. Esse é realmente uma homenagem ao legado do Bruce, e dá pra ver que ele realmente respeita a memória do ator. Depois disso, esses filmes merda foram caindo no esquecimento, e figuras como Jack Chan, Sammo Hung, Gordon Liu, Jet Li e alguns outros começaram a dar uma nova identidade pros filmes de porrada. Mas ainda assim, o Bruce até hoje continua ressuscitando de vez em quando. Como em 2013, em que fizeram um Bruce Lee em CGI pra vender whisky, que foi considerado por muitos algo vergonhoso. Ou mais recentemente naquele filme do Tarantino, que também gerou polêmica por retratar o Bruce como um babaca metido. A produção desses filmes em Hong Kong me deixa muito curioso. Como é que eram feitos esses filmes? Quem que tava financiando essa merda? A maioria tinha o mesmo nível de produção de um episódio de Chapolin Colorado. Considerando tanto que a filha dele ficou revoltada com o Tarantino, eu me pergunto o que ela acha desses filmes de Hong Kong. O Bruce Lee pode até não lutar do além-túmulo como alguns desses filmes prometem, mas com certeza ele já deve estar há mais de 40 anos se revirando no caixão.
once again, just a few movements there. Well, Kung Fu can be practiced alone or with a partner. Practicing alone, they involve forms. Some imitate a crane, a monkey, a praying mantis. This is a crane form. Start off. This is one of the movement involved. Show us one more movement and then we'll be all through. Okay, I'm glad to hear that. They have the tiger that start like a tiger, using claw to claw the face, or the beak of the crane to the eyes move. This is some of the movement involved. Thank you very much. Thank you very much.